Você sente uma sensação de frustração porque chegou na maturidade, trabalhou muito a sua vida toda, mas não conseguiu juntar dinheiro suficiente? Muitas vezes nem está com o patrimônio quitado ou até não tem nenhum tipo de patrimônio. Ou tomou várias decisões equivocadas, do tipo entrou num financiamento imobiliário que a consultora faliu e você perdeu todo o dinheiro, investiu em previdência privada, título de capitalização e precisou de resgatar e tomou aquela tributação tremenda lá do imposto de renda. Foram várias tentativas, vários métodos, começou a anotar todos os gastos, cada cafezinho, cada água e não conseguiu, não foi para frente, fez planilha, também não deu certo. Então, além de tentar de tudo, ou muitas vezes você nem tentou, a vida passou tão rápido e agora que você acordou, você chegou na maturidade e não tem aquilo que gostaria. Quando você compara com os seus amigos, com os seus colegas e até familiares, o que você tem não é suficiente, vamos dizer assim, né? Ainda não te traz segurança, não te traz tranquilidade, você ainda tem que trabalhar, é como se tivesse começado hoje. Você está nessa situação com aquela enorme pressão, cobrança, autocobrança, culpa e até um desânimo, né? Porque você não sabe o que fazer, fala, tô velha demais para isso, será que eu consigo recuperar o tempo? Então, se você se encaixa aí, se você se visualizou em cada uma dessas questões, eu te convido a ficar comigo até o final, porque sim, ainda há tempo de mudar. Não interessa a sua idade, não interessa como você está, você pode sim dar uma reviravolta na sua vida financeira. Fica comigo que eu vou te contar como. Meu nome é Ellen Megaretes, especialista em organização financeira para maturidade e gestão de riscos e fundadora do Finanças na Maturidade. Eu ajudo pessoas a organizarem a sua vida financeira para desfrutarem de tudo que a maturidade tem para oferecer de melhor. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre estratégias para você começar a organizar a sua vida financeira. Eu quero te convidar a fazer algumas reflexões fundamentadas aí na pirâmide das necessidades de Maslow. O que aconteceu, né, que o tempo passou e você não conseguiu simplesmente juntar dinheiro? Por quê? Eu também vou te dar 7 passos para que você possa, a partir de agora, iniciar um processo de mudança na sua vida financeira. Antes disso, eu queria te pedir para seguir a gente no canal. Todo dia sai um vídeo novo. Aperta esse sininho aí para você ser notificado dos vídeos novos. Se inscreve, obviamente, no canal antes. E se você está vendo a gente pelo Facebook ou Instagram, segue o nosso perfil, que com certeza essa jornada é mais fácil quando nós temos um ambiente, uma comunidade, todo mundo envolvido no mesmo propósito. Então agora que nós estamos certinho, vamos ao que interessa. Então, o primeiro convite à reflexão é que realmente essa sensação, ela não é legal, né? E de fato não é, se o tempo passou e você acredita que poderia ter feito mais. Essa é uma sensação muito comum, por incrível que pareça, inclusive naquelas pessoas que aparentemente já estão com um patrimônio, com uma vida equilibrada. Todo mundo tem um pouquinho desse sentimento de que eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor. Na verdade, a gente sempre pode fazer diferente, sempre pode fazer melhor. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Você fez o melhor que você podia com o que você tinha de recurso. Muitas vezes você estava ali naquela corrida por sobrevivência que simplesmente a vida passou, né? Você foi enfrentando uma série de coisas e de fato você não teve tempo para cuidar. Sem falar que muitas vezes você não teve oportunidade de estudar educação financeira, porque não é uma cultura nossa mesmo. Não é ensinado em casa, na escola, no trabalho. E aí isso passa. O que a gente é jogado no mundo aí para poder ser responsável por pagar as nossas próprias contas, mas cuidar do dinheiro que chega, como fazer, as melhores escolhas, como é que eu constituo um patrimônio, o que é certo, o que é errado. Existe conhecimento, existe estudo, né? Isso deveria ser ensinado, mas não é. Então perdoe-se. Perdoe-se.
porque o tempo passou e você com certeza é insanidade, na verdade, né? Você olhar para trás e falar, eu deveria, eu poderia, sim, deveria, mas com o seu olhar do hoje. Com o olhar da época, muitas vezes você não tinha condição de fazer diferente, era o recurso que você tinha. E eu tenho certeza que você fez melhor com o que você podia. Por isso que sempre dá tempo de mudar. Você imagina, se você está com 50 anos, nós estamos falando no último estudo de longevidade que teve da Tsunami Latam, o pessoal da Hype 60, fala-se que a pessoa que vai viver 150 anos nasceu hoje, né? Tá nascendo, já nasceu, na verdade. Então, imagina viver muito, a gente tem que viver bem, né? Viver bem, viver com saúde e com dinheiro. Mas um dos fatores para a gente poder ter saúde é essa paz com a gente mesmo. Esse respeito que a gente tem pela gente, pelo que nós demos conta de fazer. Não interessa como, mesmo que tenha sido a trancos e barrancos e fazendo muita bobagem. A partir do momento que você tem contato com esse conhecimento, como você vai ter nesse vídeo hoje, aí sim é uma escolha consciente continuar fazendo as mesmas, tendo o mesmo comportamento. Mas é da agora para frente, né? É da agora para frente. E muito do sentimento de impotência também nasce da comparação, porque a gente olha para o lado e a gente quer ter igual ou quer ter mais de quem está do nosso lado. Então vamos olhar, vamos fazer uma reflexão, assim, olhando a sua vida, né? O que você deu conta, mas acima de tudo, o que você não é capaz de fazer a partir de agora. É muito interessante ter um filme, não sei se você já assistiu, aquele do fundador da McDonald's, né? O Kroc, né? Ele fundou a McDonald's, ele tinha 52 anos, ele foi faxineiro, foi frentista. Bom, ele teve um monte de funções aí que aparentemente inferiores, mas não são, né? Na verdade não são funções diferentes. Mas ele foi um monte de coisa, vendedor, né? A grande profissão dele, antes de ser o fundador do McDonald's, antes de ser bilionário, aos 52 anos de idade. Assim foi com o fundador da Nestlé, assim foi com o da Coca, que foi com mais de 60. E a gente tem com certeza, não exemplos tão distantes da gente, de pessoas que com certeza começaram aos 50 anos, estão dando uma guinada na vida. Então sempre é tempo de mudar a forma de fazer as coisas e obviamente colher resultados diferentes. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, você não consegue voltar atrás e consertar o que está lá atrás. Então pode ser que dentro da sua estrutura você não consiga mudar o seu mindset o suficiente para trazer talvez aquele padrão de vida que você gostaria, né? Porque aí teria que ter um mindset, mas com certeza você muitas vezes pode ser até mais feliz, muito mais feliz com menos. O estado de felicidade não tem muito a ver com a quantidade de dinheiro, a não ser que você esteja numa luta pela sobrevivência. E sobre isso eu queria te convidar a refletir e fazer um paralelo com não sei se você já ouviu falar do Maslow, Abraham Maslow, um psicólogo organizacional que em 1943 ele desenvolveu a sua teoria, onde a teoria sobre a motivação. E aí ele colocou um diagrama com as necessidades, né? A motivação ela é de acordo com a nossa necessidade. Então, na medida que a gente vai suprindo as necessidades, a gente vai mudando as motivações, ou o motivo para a gente poder fazer as coisas, buscar, agir, né? E ele criou uma escala. Hoje se usa muito a pirâmide. Na época que ele criou a teoria, não colocou em forma piramidal, mas tudo bem. Hoje tem a pirâmide das necessidades de Maslow. Então, vamos usar esse conceito aí. E eu queria fazer um paralelo com a situação financeira de muitas vezes sua, né? Que você muitas vezes não conseguiu atingir aquilo que você desejaria. Então vamos olhar para essa pirâmide e tentar achar um paralelo das razões, né? E aí eu fiz um desenho aqui para nos auxiliar. Então tá aqui, ó. Essa é a escala das necessidades de Maslow. E a gente tem aqui na base dessa pirâmide as necessidades fisiológicas, perdão. E nas necessidades fisiológicas alimentar, dormir, beber água, morar, são as necessidades de sobrevivência. Depois vem a necessidade de segurança, de proteção, de abrigo, de cuidado, né? A social, que é de se relacionar com os outros.
a sociedade, né, a vida em sociedade, as necessidades de autoestima, né, de estima, a maneira como você vê e como você é visto, e de autorrealização, que é aquilo que transcende, que é a escada máxima, né, o pilar máximo aí, né, o topo, onde você transcende aquilo que é para sobreviver, para cuidar de você e já vai para o social, né? E eu queria traduzir isso para o trabalho, para a vida de modo geral financeira. Então, quando a gente fala de necessidade fisiológica, nós estamos falando das necessidades de ter um lar tranquilo, de ter um ambiente de trabalho tranquilo, de ter um lar, né, para morar de fato, né, uma casa, de ter alimento suficiente e ao mesmo tempo aquele padrão que te traz conforto. Segurança, nós falamos de poder ter um trabalho que te traz segurança, uma reserva de segurança, uma reserva para cuidar dos imprevistos, ter um trabalho que você se sente acolhido, em casa também, uma família que traga proteção. Social, se você tem bons amigos tanto no trabalho quanto em casa, os familiares, é aceito e aceita. As necessidades de estima, se você tem a interna e externa. Externa seria o status, ser reconhecido pelos outros, considerado importante. E interna é como você se vê, né? Como você enxerga, enxerga suas realizações, como você se admira. E autorrealização é você poder ter um trabalho que você use a sua criatividade, que você escolha o tempo, a flexibilidade, o local, fazer o que você gosta 100%, independente do que represente financeiramente. Então esse é o topo. Qual que é a relação que você tem com a vida financeira que eu queria trazer aqui? Quando nós estamos, por exemplo, com o pilar da base desestruturado, e aí a gente fala assim, mas eu podia ter feito melhor. Mas às vezes você começou a trabalhar tão cedo para poder sobreviver mesmo, né? A sua estrutura financeira na época, ela não te trazia essa proteção, que você simplesmente saiu fazendo as coisas. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade para pagar as contas, para comer. Então a minha vida durante muitos anos, mesmo depois que eu já tinha dinheiro, eu ainda tinha essa busca da necessidade fisiológica. E o que acontece? Que interessante. Se você já passou dessa fase, quer dizer, a sua renda é suficiente, você tem um lar, enfim, todas aquelas necessidades básicas de sobrevivência estão supridas, você deveria estar no próximo degrau, que é o da segurança. Para ter segurança, nós precisamos de ter proteção, uma reserva de segurança. Se caso acontecer alguma coisa com a gente, que você não fique desprotegido. Mas muitas vezes, como você não está com essa parte resolvida aqui, em função de uma desorganização financeira, muitas vezes pagando juros, o que acontece? Você não consegue sair desse degrau. Então, enquanto você não passa desse degrau, não resolve essa questão, você fica sempre nesse, como se fosse um ciclo vicioso, né? E muitas vezes, porque isso não é estático, eu primeiro estou aqui, depois eu venho para cá, não é assim. Muitas vezes, para ser aceito, para ser considerado importante a necessidade social, eu acabo comprando mais roupas do que eu preciso, gastando mais com uma moradia do que eu poderia, fazendo financiamentos, para ser aceita, para me relacionar, porque eu tenho outras questões psicológicas que eu preciso de resolver, como de autoestima, na maneira como eu me vejo, como eu me aceito. Muitas vezes o status aqui, ele está tomando uma proporção muito grande na sua vida. E aí o que acontece? Mesmo você não tendo a sua base estruturada, quer dizer, a sua vida financeira organizada de forma que ela seja capaz de cumprir com as necessidades básicas e ainda te proporcionar segurança, tranquilidade, você ser capaz de proteger riscos através de uma apólice de seguro, fazer reservas para sua terceira idade ou para seu envelhecimento, fazer uma reserva de segurança para conta imprevistos e também para você crescer patrimônio, realizar sonhos e projetos, como isso está desestruturado, você às vezes está ganhando mais, gastando mais do que ganha,
mas você tem essa necessidade de ser aceita, de ser considerada importante, você vai para um consumo desorganizado. Ou muitas vezes você faz escolhas do tipo comprar um apartamento financiado durante 30 anos, dar uma pequena entrada, mas por aquela sensação da casa própria. Na verdade, você comprou uma dívida. E o imóvel ainda não é seu. Porque se você tem uma grande parte para pagar, se você não pagar, você perde o imóvel, né? Então ele ainda não é seu. Às vezes, será que não era preferível você ter juntado uma entrada maior ou comprado um apartamento de um nível 2 degraus a mais para você não ficar enrolado financeiramente, fazer uma reserva, ter flexibilidade? O que a reserva traz é a tranquilidade, a flexibilidade, o poder de escolha. Então, a razão de você ter chegado na maturidade e não ter muitas vezes, né, está insatisfeito, frustrado com essa sensação, é porque essa base não está organizada financeira. O que a gente precisa de fazer? Organizá-la. Então, essa base de sobrevivência, que a gente chama do custo fixo, para manter de fato a sua sobrevivência, ele precisa de ser abaixo do que você ganha, uns 2 degraus, porque depois você tem que ter uma parcela de segurança para proteger você contra imprevistos, contra riscos que coloquem em risco, inclusive, o pilar de baixo. E claro, é importante sonhar, é importante ter acesso a tudo que a vida tem para nos oferecer de melhor, né? Ou seja, participar de um ciclo de amigos e poder ter um lazer bacana, ser aceito, ser reconhecido, mas acima de tudo reconhecer-se, né? Poder fazer viagens, e, enfim, ter um padrão de vida legal, mas para isso, essa base é importante ela estar organizada, porque senão, o que acontece? Muitas vezes você vai lá, faz uma viagem, se endivida todo e depois fica 4, 5 anos para poder organizar a vida financeira. Por isso é que não precisa de ter uma frustração, existe um método, uma forma de organizar a sua vida para que você possa desfrutar da sua maturidade, com o máximo que ela possa te oferecer, mas primeiro nós temos que cuidar desse primeiro pilar, que é da organização. A gente chama isso da base, né? A organização financeira, que é o seu fluxo do dinheiro que entra e o fluxo do dinheiro que sai. O dinheiro que entra, a renda, se ela não tiver suficiente, ou se ela não te satisfaz mais, você deseja mudar a sua carreira, é só a gente estruturar isso aqui, para que você possa criar planos para poder subir essa escada aqui, ok? E aí eu queria te dar 7 passos que você pode, a partir de agora, começar a mudar seu mindset, o seu conjunto de pensamentos, né? A sua mente, porque a primeira mudança é na mente, depois é que vem a concretização. A gente muda a mente, muda as emoções e aí concretizamos no mundo aquele novo estado, aquele novo desejo, né? O que você de fato quer trazer para o mundo, realizar no mundo. E o primeiro passo deles, eu coloquei aqui, é a carta de valores. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a sua carta de valores. Assim, você já parou para pensar assim, quais são os valores? Eles mudam ao longo da vida, mas é importante você escolher dentre os inúmeros valores aquele seu conjunto de valores que você não abre mão, que é importante, porque eles nos direcionam. As nossas escolhas, se a gente tem isso com consciência, nós vamos fazer escolhas melhores. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, o meu principal valor, ele está no topo da minha pirâmide, é liberdade. Vem antes de tudo. Saúde, família, tudo. Por quê? Porque com a liberdade, esse é o meu valor, eu consigo ir e vir, fazer da forma como eu quero, fazer as minhas escolhas, envelhecer da forma como eu desejo. Para isso, para ter esse valor, aí eu preciso de cultivar. O que eu preciso ter para poder manter esse meu valor sempre preservado? Saúde. E uma família equilibrada. Por quê? Porque se eu perco a minha saúde, eu perco a minha liberdade. Você já pensou você perder a mobilidade porque você muitas vezes está muito acima do peso e está com artrose e não consegue fazer um monte de coisa?
porque você não tem saúde, então perdeu-se a liberdade. Então, saúde também é um valor super importante, e família, porque família é uma base para mim, é uma estrutura, é algo que eu considero bastante importante. E quando eu perco o cuidado com a minha família, quando eu não tenho isso estruturado, eu também perco a minha liberdade. Porque eu me embanano toda na minha agenda, eu vou me embananar toda na minha vida, porque esse valor, ele é uma estrutura que me dá essa liberdade, ela me dá esse equilíbrio. Porque liberdade para mim também é ser livre de pensamento, é ser livre de emoção, não ter nada me segurando, né? Então eu estando com a minha família equilibrada, eu tendo saúde, eu tenho minha liberdade. E um terceiro pilar, um quarto pilar seria a gestão financeira, o meu dinheiro, a base, a minha liberdade financeira. O dinheiro me proporciona a liberdade de fazer as minhas escolhas. Então esse é um rol de valores que eu tenho, né? E sempre quando eu vou tomar uma decisão, então, por exemplo, eu vou fazer um financiamento do imóvel, vou fazer um financiamento do imóvel, então eu vou demorar 30 anos para pagar. 30 anos para pagar, tirou minha liberdade. Eu não sei o que vem pela frente, o que a minha vida vai trazer. E outra coisa, quantos por cento que esse financiamento vai tomar do meu orçamento? E se surgir uma oportunidade de eu fazer uma viagem, de eu mudar de profissão e trabalhar, aí eu tenho que dar 1 ou 2 passos atrás, né, uma renda menor para poder depois dar para frente. Então eu não quero comprar, não vou fazer um financiamento imobiliário, tá vendo? Isso é muito importante. Quando você coloca os seus valores, você define as suas prioridades. E aí, com base nas suas prioridades, você vai fazer melhores escolhas. Até determinados gastos, você fala, não vou fazer isso agora. Para que eu vou fazer isso? Vai tirar vai afetar esse meu valor. Por exemplo, quem tem valor de família em primeiro lugar e escolhe um trabalho, a mulher principalmente, em que ela não tem nenhuma flexibilidade de horário, em que ela sai cedo de casa, volta, não sabe o que está acontecendo na família dela. Como é que fica a felicidade de uma pessoa assim? Se o valor dela é família, mas ela nem parou para pensar que aquele valor ali dela está em primeiro lugar. Ela vai ter uma vida pobre de qualidade. Vai estar sempre se cobrando, sempre se culpando, sempre se sentindo devedora. E aí muitas vezes vai estar fora do peso, não vai se cuidar, não vai saber para onde vai e vai começar a descontar. Aí para compensar muitas vezes a ausência de casa, ela vai fazer tudo que os filhos querem, comprar muitas vezes coisas que ela nem poderia estar comprando, porque por trás disso aí está uma compensação. Será que a sua vida financeira muitas vezes não está desorganizada por isso? Quando eu falo, por exemplo, da família e da liberdade, quando eu escolhi um trabalho que eu tenho flexibilidade de horário, eu faço a minha agenda, eu escolho quando eu trabalho, quando eu não trabalho, porque eu quero cuidar da minha família. E família tem um valor importante para mim. Eu quero cuidar da minha saúde e saúde é importante para mim. Por isso que a liberdade lá permeia tudo. É o primeiro valor para mim. E para você? Qual é o seu primeiro valor? Faz aí. Depois eu vou deixar um PDF com vários valores para você fazer esse exercício. O primeiro passo, então, para iniciar um processo de mudança de mentalidade é escolher, elencar aqueles principais valores para você. O segundo seria você ter um motivo para a ação, motivação, né? Qual é o seu motivo para a ação? Qual que seria o seu motivo para poder organizar a sua vida financeira, para transformar a sua vida financeira na maturidade? O que mais traria felicidade para você? Escreve aí, pensa nisso. E depois utiliza aquela técnica SMART, né? Para você definir um objetivo, um motivo, tenta ser específico. Então, por exemplo, eu quero gastar 80% apenas do que eu ganho e 20% eu quero usar para o meu lazer. Ou eu quero gastar 80%, como eu não tenho reserva de segurança, 20% eu quero separar para fazer a minha reserva de segurança e aí eu vou definir o que eu faço com essa reserva. Então, específico, mensurável, 20%, com um valor certinho, alcançável, que traga resultado e tempo. Quero gastar 80% apenas do que eu ganho até dezembro de 2022.
Eu quero organizar minha vida financeira para poder constituir a minha primeira reserva de segurança de 6 meses. Eu quero fazer essa reserva de segurança até dezembro de 2023. Quero quitar todas as minhas dívidas até julho de 2023. Eu quero mudar de carreira, entendeu? Então, estabeleça um motivo que vai fazer você sair do lugar. O terceiro passo seria ambiente. Quando a gente está desorganizado externamente, é resultado, é reflexo de uma organização interna. Por isso que os valores, os objetivos, pensar sobre os sabotadores, isso tudo traz um processo de organização interna, de ordem. E aí, muitas vezes, o inverso também é importante. Quando você organiza o seu ambiente, você organiza internamente. Então, se internamente está difícil, começa com o externo. Começa organizando a sua mesa de trabalho, a sua casa, jogando fora aquilo que você não usa mais, doando, reciclando, limpando, trazendo perfumes, aromas, flores, plantas e até relações. Tirando amigos tóxicos, pessoas tóxicas, se aproximando. Então, todo aquele seu ambiente, a gente já entra no ciclo social também. Aquele ambiente é aquela história. Se você está saindo com pessoas só desorganizadas, porque quando a gente está com a vida muito desorganizada, você fica se questionando, né? Eu deveria ter conquistado mais, os meus amigos de faculdade, o fulano é isso, fulano é aquilo. E aí o que você faz? Quando você liga para encontrar, você encontra com os que muitas vezes não conquistou aquilo que você admira, né? Que está como você às vezes. E aí você andar com pessoas que precisam do mesmo que você, vocês não vão sair do lugar. Então comece a andar com as pessoas que têm aquilo que você deseja, que tem organização, que tem equilíbrio, que tem ordem, porque essa energia vai contagiar você. Isso é muito importante. Você estar ao lado de pessoas que possuem aquilo e se coloque numa postura de receber, uma postura de humildade, não de competir, de aprendizado, né? Uma outra forma é entrar em grupos, em comunidades, igual se você seguir o canal, nós vamos estar sempre falando aqui nas lives, vão ter comentários, você vai participar de uma outra comunidade, de um outro mindset. No curso que eu vou lançar em junho também, vai ter uma comunidade. Então, é importante estar conectado com pessoas que estão com o mesmo propósito de mudança para melhor. É a força do grupo, né? Do caos à ordem, nada mais do que isso tudo que nós estamos falando. Quer dizer, se você está no caos neste momento, colocar ordem. E o primeiro passo para colocar ordem na vida financeira é você saber exatamente quanto que você gasta por mês. Eu sei que isso às vezes causa pavor, né? Eu já passei por isso também. Aquela sensação assim, se eu botar tudo no papel, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, aí o que acontece? Eu vou olhar para aquilo ali, eu vou achar que não vai dar conta e vai me dar uma depressão. Porque inconscientemente a gente sabe que a gente está fazendo um monte de coisa errada, assim, entre aspas, né? Que não deveria estar ali. Mas uma dica que eu queria te dar, porque eu passei por isso, vença. Esse é o primeiro passo. Pega, bota no papel mesmo, pega todos os extratos, os débitos em conta, os custos variáveis, bota tudo no papel, tira um tempo para isso, só seu. É o primeiro passo. Quando a gente faz o movimento, o universo ele vai trazendo um monte de coisa, mas ele espera a gente movimentar, porque a gente é que direciona. O universo nos dá aquilo que nós oferecemos. Ele dá mais daquilo que a gente oferece. Por isso que quem reclama muito sempre tem motivo para reclamar, porque sempre está clamando por mais motivo, né? Reclama, clama. Então, senta no seu quarto, bota tudo no papel, começa a fazer uma faxina. Para entrar coisa nova, você tem que abrir espaço. Então, primeiro você tem que saber onde você está. Lista tudo aquilo ali
e depois que você listou, aí você vai faxinar. Vai olhar para aquilo e falar: o que eu posso tirar, o que eu posso reduzir, o que eu posso mexer. Esse é o primeiro passo. E essa postura, a postura dos 7 As, tem um vídeo muito legal no canal, no YouTube, no Instagram também tá, que eu falo, tem vários pequenos que eu falo de cada A e tem um que falo de todos os 7 As. Porque os 7 As vai te ajudar a enfrentar isso tudo, que é autonomia, autorresponsabilidade, autoestima. E é um convite que eu faço em cada postura para você tomar a vida, a sua vida nas suas próprias mãos. Então dá uma olhada lá. E para fechar, um mentor e um método. É muito mais fácil quando a gente tem alguém que já passou por aquilo, que já desenvolveu um método, você ganha tempo. E tempo, para a gente que está na maturidade, é uma das coisas mais importantes, né? A gente não tem o mesmo tempo de uma pessoa de 20 e poucos anos. Então o uso desse tempo é uma escolha, porque tempo é um recurso que não volta. Então economizar tempo buscando boas fontes. A gente encurta caminho e tem mais resultado, porque a gente faz junto. E junto o resultado ele é melhor, né? Através de um curso, você vai ter a experiência de outras pessoas. Às vezes é uma experiência de uma pessoa que está numa situação muito pior do que a sua. E que ela vai sair vitoriosa, e aquilo se transforma num exemplo. E você tem um método, você encurta caminho, tem um passo a passo, uma metodologia. Então isso também pode te ajudar a mudar completamente a sua vida financeira. No dia 30 de junho eu vou estar abrindo a minha primeira turma do curso Organize Suas Finanças na Maturidade, e a gente vai ter uma série de lives em que eu vou distribuir muito conteúdo, inclusive de organização, de técnica mesmo. A abertura do curso vai ser no dia 30 de junho. Então acompanha a gente aí nas redes sociais, clica aí no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado disso aí. E se esse vídeo fez a diferença para você, deixa um comentário, eu queria saber a sua opinião. E se você achar que vale a pena compartilhar com alguém, faz isso. Tem muita gente precisando de um pouco de orientação, de um despertar, né? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!